nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Nos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal, eu falei que eu tinha lido o livro A Hipótese do Amor, um livro que estava aí super badalado, super conhecido. Foi aí o auge de 2022, muita gente leu esse livro. E eu falei lá que eu tinha lido o livro e que se vocês quisessem eu traria aqui a resenha desse livro aqui no canal. Então é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vim falar o que foi que eu achei aí do livro A Hipótese do Amor. Eu anotei tudo o que eu achava, que eu lembrava do livro, todas as opiniões que eu tive durante o livro. Mas já faz um tempo que eu li o livro e na época eu não tinha preparado nada pra fazer resenha, então eu tive que futucar um pouco, reler algumas partes do livro. Eu nem lembrava se o livro era escrito em primeira ou terceira pessoa, pra poder fazer o roteiro desse vídeo aqui. Mas antes de eu começar a falar do livro, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dá like no vídeo. Se você gostou desse livro, se você não gostou desse livro, comenta aqui embaixo que eu vou querer muito saber sua opinião. Eu sei que é um livro que, assim, muita gente gostou, então talvez eu traga algumas opiniões polêmicas, mas eu prometo que, assim, nada tão polêmico. Vocês vão entendendo ao longo do vídeo. Aqui na descrição eu também vou deixar o link do livro caso vocês queiram comprar. Comprando por esse link vocês estão ajudando aqui o canal a crescer no YouTube. E você pode comprar qualquer outra coisa desse link que não seja só o livro também. E eu acredito que era todos esses recados que eu tinha pra dar aqui antes de realmente começar a falar do livro, né? Então, pra quem não sabe, o livro que a gente vai falar é A Hipótese do Amor, da Ali Hazel, eu acho que assim se pronuncia o sobrenome dela. E ela já tem outros livros publicados no Brasil. Foi um livro que explodiu lá fora e trouxeram aqui, explodiu aqui também, TikTok, tudo mais e etc. Pra quem não conhece a história, vai contar a história aí da Olive e do Adam. Na verdade, ele é um professor e ela é uma aluna de faculdade, não sei se ela tá mestrada, mas ela trabalha na área acadêmica de pesquisa e etc. Então ela quer seguir ali aquela área. Eles são bem jovens, ele é um professor lá, não é professor dela, ela faz parte lá só do grupo acadêmico, ele orienta alguns alunos e ela é uma das alunas, mas eles não trabalham dentro do mesmo departamento, né? São departamentos diferentes. E o Adam, ele é um professor que muita gente não gosta muito dele, diz que ele é bem carrasco, etc. Sabe, professor de faculdade que ele meio assim, sabe? Que ninguém gosta dele. É o Adam mais ou menos assim. E aí acontece que a Olive tem uma amiga e essa amiga ela é muito afim de um carinha. E aí eu não lembro exatamente se esse carinha, se eles já tiveram algum lance, mas eu sei que a amiga acha que a Olive e esse menino tem alguma coisa, que ela gosta dele, só que ela não gosta, e pra provar isso ela inventa que está saindo com uma pessoa. E no meio dessa confusão, a amiga acaba vendo ela beijando o Adam, entre muitas aspas, porque, tipo assim, ela meio que entra de surto, porque a amiga tá lá. E aí ela beija ele, começa-se aí essa história de que a Olive está namorando o Adam, e aí ela vai atrás dele pra ele propor a ele aí um relacionamento fake pra que ela possa ir fingir que está namorando com ele, pra amiga entender que ela não está realmente afim do outro carinho. E aí, o que acontece é que o Adam também tá precisando aí de dinheiro pra financiar a parte de pesquisa da parte dele na academia, pra ele entender que ele tem alguma coisa fixa ali, né, pra que ele não queira mudar, sair da academia, receber outra proposta, etc, vai financiar e ele vai sair e tal. Então, esse relacionamento seria aí mais ou menos uma ideia de que ele tem alguma coisa fixa ali realmente e ele não sairia, né, ele seria financiado. Mais ou menos isso, a história por cima, assim, bem por cima, porque como eu falei, eu já li tem um tempinho, então assim, minha memória ela é bem ruim, é pior que memória de peixe. Mas em geral, a história vai se basear nisso, em um relacionamento fake entre eles dois. Falando um pouco sobre as partes positivas da história, né, eu acho que assim, o livro ele tem uma fácil leitura. Então eu acho que foi por isso que acabou conquistando muita gente. Ele é muito rápido de ler. A escrita da autora, querendo ou não, ela é muito simples. Como você vai lendo algo muito rápido, muito simples, e é um romance assim, fofo e tal, então eu acho que é o que ajuda esse livro. Eu entendo por que esse livro ele é tão famoso, tão conhecido assim. É possível ter esse entendimento, sabe? E ele não vai ficar só na parte do relacionamento, ali do meio pro final existem outros assuntos que são trabalhados dentro do livro também, o que eu acho bem legal. E ele também puxa muito pra esse lado acadêmico. Eu vi muita gente falando sobre isso, né? Tipo a questão das pesquisas, etc. E não é uma área que, querendo ou não, a gente converse muito ou exista muito dentro dos livros, sabe? Essa área específica acadêmica é um pouco mais difícil. A gente tem o romance colegial, a gente tem o romance na faculdade, mas essa parte de academia mesmo, de pesquisa, eu acompanho alguns pesquisadores, alguns cientistas nas redes sociais, eles sempre falam muito que é difícil essa questão de receber financiamento, é difícil seguir com pesquisas por conta de dinheiro, e enfim, então assim, é um mundo totalmente diferente. Tem um livro nacional, e eu li, que é a Fisiologia do Amor, que ele fala um pouco desse meio acadêmico, a personagem está fazendo uma pesquisa e etc. Mas não é algo tão comum quanto outros tipos de livros, como eu já citei por
por aqui. Então eu acho que esse livro ele tem muitos lados positivos por isso, por introduzir um mundo novo, principalmente para pessoas mais jovens, porque, né, às vezes você não sabe qual área você quer seguir dentro da faculdade, etc. Às vezes pesquisa, apesar dos pesares, pesquisadores precisam mais reconhecimento. Eu acho que esses dois pontos, a escrita e o mundo que se passa, são as partes que eu mais gostei do livro. A escrita não tanto, mas eu vou chegar lá. Mas eu acho que é isso, o fato de ser um romance simples, que foi muito rápido, muita gente leu muito rápido, e introduzir esse mundo, eu acho que são pontos positivos aí pra esse livro. E aí a gente vai chegar na parte do porquê eu não gostei, que é justamente as partes negativas, que tem muita coisa que eu realmente não gostei e eu não consegui engolir. Como eu falei, eu entendo porque que esse livro é popular e eu não acho que o livro ele é ruim. Mas eu acho que a gente tem algumas ressalvas aí que eu gostaria de falar. E, enfim, se você gostou do livro, por favor, tô 5 estrelas, vida que segue, não tem nada demais. A primeira coisa que eu acho que peca muito nesse livro é a questão da motivação. Eu não consigo engolir a motivação dela, que é, eu vou ficar, fingir que eu tô no relacionamento aqui pra minha amiga entender que eu não gosto do carinho. Eu acho meio, sabe, não tão... não sei se eu comprei muita ideia, mas sabe quando você começa a ler, vou abraçar a história, vou fingir, né? Fui seguindo. Começa com essa motivação, eu falei, não sei, mas agora vamos abraçar a história e vamos seguir. Aí, a motivação dele também me pega um pouco, porque eu não sei se eu engoli muito essa história, não, porque eu preciso ter uma vida fixa, não sei o que, etc. Aí, pra isso, eu preciso dela, ele cria um relacionamento, pessoa que é uma aluna. Eu também não sei, se depois de um tempo você descobre que tem outros tipos de motivação realmente envolvidos na história pela parte do Adam, mas a motivação inicial eu também não consegui engolir tanto. Então eu acho que assim, a autora poderia ter pensado em momentos, coisas diferentes em relação a essa motivação, porque em ambas as partes eu não consegui. E aí a gente entra também em outro quesito que, assim, eu gosto muito que a escrita é fácil de ler, mas ao mesmo tempo eu não gosto muito da escrita da autora em outras partes. Eu acho que a narração da escrita da autora é um pouco complicado. Porque, como eu falei, a motivação já foi difícil de engolir que ela inseriu nessa história. E aí, dessa brincadeira, assim, você vai ter que começar a abraçar umas coisas assim que chega um momento que eu não consegui mais. As primeiras são as cenas que acontecem dentro do livro, a cena do estacionamento, por exemplo, que ele engarrafa, teve que empurrar lá o carro pra sair do meio, não sei o que. Teve a cena lá do piquenique com todo mundo, que não sei o que. São cenas que, primeiro que a personagem, que é a amiga da personagem, é muito chata, que não pode ver o namorado dela que empurra ela pra cima do menino. Ai, vai lá falar não sei o que. Tipo, mulher, deixa de ser chata, esquece. Ela fica nessa insistência, parece que fica tentando ver a prova de fogo se o relacionamento é real ou não. Eu não sei o que é que passa na cabeça dela e não vou saber, porque no livro não complementa. Justamente esse negócio do estacionamento, no piquenique, ela passando protetor nele, que eu acho assim, a maior vergonha alheia do mundo, mas tudo bem. Entre outras, como eles se encontrando na cafeteria, eles costumam falar muito do relacionamento fake deles o tempo todo, em lugares muito públicos. No estacionamento, no piquenique, na cafeteria da faculdade. Eu acho assim, se você tá tentando esconder o relacionamento, você não vai falar sobre o relacionamento a cada oportunidade, a cada esquina da faculdade, onde tem uma galera. Inclusive, tem uma cena muito específica, que é o Adam e ela conversando, e um amigo dele, é um professor, né, outro professor, chega lá pra falar com ele no meio da conversa. E assim, eu tava esperando que em algum momento um plot twist que ia vir porque alguém descobriu realmente que era ouviu eles falando que era um relacionamento fake. Não rolou, todo mundo surdo e mudo naquela faculdade. Não, né, presta atenção na conversa, principalmente a amiga dela que fica empurrando ela toda hora pro cara e não presta nem atenção no que eles estão falando. Mas enfim, achei meio fraco também, assim. Eu acho que ela poderia ter trabalhado melhor essa parte aí também, porque você não tá escolhendo relacionamento, você quer contar pra todo mundo, você fica conversando sobre a história de todo lugar o tempo todo, sabe? E aí, já continuando nessa parte da escrita, outra coisa que me irritou um pouco é porque, tipo, a gente sabe muito pouco do Adam e sabe muito da Olive. A gente só descobre os amigos do Adam e fala um pouco mais do meio pro final. Do início é muito mais Olive. E a maior parte, mesmo que você descubra alguns amigos ainda, assim, do Adam, você só vai descobrir também, assim, o raso do raso do raso. A gente não sabe muito sobre o Adam, a gente não tem muita conversa sobre o Adam. O personagem, ele é muito fechado com a personagem, com a Olive, e eu acho que faltou quebrar barreiras. Ela parece se abrir muito mais com ele do que ele se abre com ela, e aí eu acho que, tipo assim, eu acho que senti falta mais do personagem. Eu sei que muita gente ama o Adam, não sei o que. Ele é um personagem legal e etc, mas eu não consegui sentir todo esse amor, porque eu acho que faltou acrescentar mais
do personagem dentro da história, para que eu pudesse me envolver mais com a ideia dele. E ainda nessa parte da escrita também, eu acho que tem uma cena inicial que talvez seja spoiler ou não, se você não leu e não queira pegar, mas eu não acho que seja realmente um spoiler, que é onde a cena que a personagem entra dentro do banheiro e tal, só que ela tá com a lente vencida e ela tá com o olho dela muito irritado, ela não consegue enxergar. E aí tem outra pessoa lá que ela começa a conversar no banheiro, ajudar e etc, só que ela não sabe quem é. Depois que você tá lendo a história, você descobre que era realmente... Você desconfia, né? Porque, enfim, romance. Mas você entende que é realmente o Adam que ela estava conversando. Sabe assim, faltou, acho que, acrescentar um pouco disso na história. Eu acho que a autora poderia ter aproveitado muito mais essa cena pra introduzir dentro do romance do que ela fez, porque ficou só uma cena solta de algo que aconteceu. A Olivia repete muito que aquele momento foi um momento em que ela decidiu realmente ficar ali, né? Então, se não fosse por ele, ela teria ido embora. Mas você vai descobrir lá no final, e nem faz tantas cócegas assim como faria se realmente ela tivesse aproveitado mais. Então, acho que ela botou uma cena lá, focou no início, mas não achei que ela deu tanta importância ou achou ela, sei lá, não sei. Que a autora achou. Faltou ela dar mais importância pra uma cena que ela colocou e não quis continuar. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas, em resumo da história, que eu realmente achei, é mais isso. Eu acho que a escrita da autora foi muito rasa. Eu achei que foi muito raso. O personagem foi muito raso. As ideias de como ela colocava, deles conversando do relacionamento em todo lugar o tempo todo, foi muito rasa também. Tem alguns momentos que são bem interessantes, principalmente no final, que acontece algumas coisas com a personagem que ela soube trabalhar bem em geral. Então eu acho assim que tem prós e contras, como eu falei, a escrita é muito rápida e muito leve. Por esse motivo eu dei 3 estrelas e meia, porque eu me diverti lendo o livro, eu ri, tinha umas cenas bem engraçadas. O personagem, apesar de tudo, os 2 personagens funcionam bem, romanticamente falando, né, apesar das diferenças e etc. Eu acho que 3,5 descreve exatamente o que eu achei desse livro, eu acho que faltou muito mais. Então, por isso, eu tirei aí 1,5 estrelas. Mas não é um livro ruim pra receber menos que 3,5 estrelas. E também não foi favoritado, não foi um casal que eu senti falta, assim, sabe? Tem alguns livros de romance que eu leio e depois eu queria ler mais, porque eu sinto falta dos personagens, eu sinto falta do que aconteceu no livro e o livro fica na minha cabeça, assim, por dia. Mas não aconteceu com esse livro, então eu acho que o livro realmente não me pegou nesse sentido. Comprei Razão do Amor, que é o 2º livro. É a mesma saga, também é voltado pra questão acadêmica, etc. Só que só com outros personagens. Eu não sei quais são os personagens ainda. E aí eu comprei pra dar mais uma chance, só que eu vi algumas pessoas comentando que a partir do 2º livro também já começa a dar uma pegada, principalmente quem gostou de A Hipótese do Amor, porque parece que é tudo a mesma coisa, a escrita da autora é como se fosse o mesmo livro, só que com personagens diferentes. Então, assim, eu fiquei realmente com um leve pé atrás. Não esperava essa reação da galera que tava lendo. Achei que o pessoal fosse falar também que era melhor. Tem gente que disse que Razão não é melhor que a Hipótese, mas é aquele negócio, né? Tem gente. Então, eu tô, tipo, aberta à leitura, a conhecer um pouco mais da autora. Tem alguns personagens, alguns autores, por exemplo, Emily Henry, que eu li recentemente, Leitura de Verão, que eu já comprei 2 livros dela e qualquer livro que ela sair eu leio, quero comprar pra ler. Por causa da Ali, eu tô sendo um pouco mais cuidadosa, porque eu realmente não gostei muito do primeiro. E o 2º já tem algumas críticas aí rodando pela internet. Então eu vou ler pra ter certeza se eu quero ler os outros, porque também tem mais, são 5 livros, se eu não me engano, ou for 4. Então tem mais 2 ainda que tem pré-venda aí. Então assim que eu ler e entender se eu realmente quero ler os outros livros. Mas enfim, essa foi a minha opinião sobre A Hipótese do Amor. Eu fiquei um pouco receosa de contar sobre essa, porque é um livro que hypou muito e o pessoal ficou, sabe, falando muito assim, do pessoal que não gostou. E aí eu pensei, mas enfim, é a minha opinião. Ele tá aqui pra quem quiser. E eu vou querer saber a sua, se você leu, se você gostou do livro, se você não gostou, se você pegou outra coisa e eu não peguei, que você não gostou do livro, ou que você gostou e eu não gostei, sei lá. Comenta aí embaixo que eu vou querer saber. Esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo vídeo.